Olá, bem-vindo ao Gestão e Profissão, que hoje traz o editor de mídias convergentes do jornal Estado de Minas. Confira aí. Beni Cohen é bacharel em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sua pós-graduação em marketing é pela Fundação Dom Cabral. Entre 1990 e 2011, foi repórter, editor e editor-geral do Jornal da Alterosa. Atualmente, é editor de mídias convergentes no portal UOL. Beni Cohen, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. A honra é toda nossa. Eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo para você fazer um panorama. Primeiro bloco nós vamos falar de profissão, jornalismo, comunicação, âmbito Belo Horizonte. No segundo bloco nós vamos falar um pouco mais a respeito de gestão, de comunicação e... Vamos fazer um panorama sobre o jornalismo ou o jornalista hoje em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte? Bom, eu acho que não é muito diferente do restante do país, mas a gente tem um mercado complicado no momento, eu diria. Né? Os veículos de comunicação passam por um momento de reestruturação em função dessa crise econômica que atinge não só a comunicação, como de resto da economia brasileira como um todo e mundial. E não é diferente com os veículos de comunicação, exatamente porque, ao que parece, o mercado publicitário nessa hora freia os investimentos e isso atinge diretamente os veículos. Você foi repórter de rua, foca de redação, editor, né? Hoje você dirige as mídias convergentes no estado de Minas, né? Mas vamos voltar ao perfil do repórter de rua hoje na sua visão, características importantes para esse profissional? Obviamente, há novas habilidades em função desses novos tempos que o jornalista precisa ter. Mas há uma coisa que ele pode ter todas essas habilidades. Se ele não tiver uma que é permanente, fundamental, eu acho que não vale de nada. Isso é a minha modesta opinião. O bom jornalismo, ele foi bom jornalismo 100 anos atrás, hoje e será daqui a 100 anos. E bom jornalismo é uma boa apuração das informações, não é? Um bom texto, uma pessoa que tem um raciocínio lógico, que consegue contar uma história com começo, meio e fim, entendeu? Essas coisas são eternas, não vão mudar, não importa para que veículo você está produzindo, que ferramenta você vai usar, se é rádio, TV, internet, jornal, não importa. Então, eu sou um pouco conservador nesse aspecto, porque eu acho que antes de saber operar uma câmera, de editar, de ter certas habilidades muito importantes, não estou as desprezando, elas são muito importantes, mas antes disso tudo... Antes da forma tem o conteúdo. O camarada tem que saber contar histórias. Até para as mídias convergentes, porque há uma corrente do jornalismo que acredita que a chegada, né, da internet e dos portais tenha trazido uma nova forma de se fazer jornalismo, a narrativa jornalística. Esse profissional, esse conteúdo, ele é tão importante nas mídias convergentes quanto no jornal impresso? Claro, talvez até mais, porque um dos princípios básicos da convergência é exatamente o conceito da complementaridade, ou seja, você... Numa mesma plataforma, você pode contar uma história com texto, com fotos, com infografia, com vídeos, com áudio. Só que o ideal é que o repórter não conte essa mesma história em todos esses formatos da mesma maneira. Não é? Então, ele, por exemplo, ele tem um texto, aí ele tem um vídeo que complementa esse texto, aí ele pode usar uma infografia explicativa de algum aspecto desse texto, ele tem uma galeria de fotos. Se isso tudo se complementa, em vez de ser redundante, ele está construindo uma bela história. Além desse conteúdo que você diz que é importante para todas as áreas do jornalismo, quando você contrata para o jornalismo online, esse repórter ele precisa ter quais outras habilidades além dessa capacidade? Eu sempre exijo ainda redação, né? Faço entrevista, eu peço a redação e eu diria para você que a redação é quase um critério de exclusão. Assim, se eu sinto que o texto não está legal, que as ideias não estão concatenadas, que a historinha não foi bem contada, ou que
o candidato se perdeu ali na lógica de construir uma história, ele começou de um jeito, ele se perdeu e o fim virou outra coisa, enfim. Para mim, quase que a coisa já está resolvida. Mas eu também sempre pergunto se ele já edita, se ele já grava, se ele domina as técnicas enfim, sair para a rua com uma câmera, captar imagens, de repente já editar. Isso tudo cada vez mais vai fazendo parte desse novo perfil. E esse novo perfil, você acredita que a escola está preparando o jornalista para chegar no mercado já pronto? A academia é o espaço da experimentação, é onde o aluno pode criar, pode inventar, sem ser punido, errar. sem ser, errar muito, né? Porque é errando que vai aprendendo ou vai encontrando novos caminhos. E acho que o espaço, por excelência para isso, é a academia. E que mercado é esse, hoje, do jornalismo, da comunicação, pensando em todas as mídias e pensando para onde a gente está caminhando, que ainda é um lugar incerto, né, de chegada ou de sequência, são as convergências, Não, é um mercado, a assim, eu acho que onde a informação é cada vez mais importante. Sempre, né? Ter a informação hoje é fundamental, né? É fator de decisão, né? É quem chega na frente, né? Quem toma a melhor decisão baseado em informações, né? As pessoas ficam perguntando muito, o jornal impresso vai acabar? Eu acho que quem tem essa resposta está milionário, né? Porque ninguém sabe. É verdade. Né? O que eu acho o que o jornal impresso é hoje, aquela coisa, tá no papel, que você... Obviamente isso não será lá na frente. Vai ser uma coisa diferente, mas o que é que vai ser? Ninguém tem exatamente essa resposta. Todo mundo está experimentando, cada um experimentando seu modelo de negócio. Uns acertam, outros erram e mudam, uns desistem, voltam atrás. A gente tem visto isso pelo mundo afora. Não é? Todo mundo está tentando encontrar o seu caminho. E acho até que não existe uma única resposta. Né? Nós lá nos Diários Associados, por exemplo, estamos exatamente passando neste momento por um processo de integração do jornal impresso com a internet. Um momento muito rico, do ponto de vista da experiência pela qual nós estamos, de aprendizado para todo mundo. Muito bacana, muito tenso, assim, a gente vai todo dia enfrentando desafios novos, né, tentando escolher os melhores caminhos, mas muito rico, assim, as pessoas estão aprendendo muito. É uma troca. Estão crescendo muito, todo mundo. Mas você acredita que esse jornal, ele vai conseguir sobreviver como sobreviveu o rádio, como sobreviveu o cinema, como outras mídias sobreviveram? É uma resposta muito difícil, mas a gente tem alguns indícios que podem ajudar a chegar em alguma conclusão, né? O papel hoje é cada vez mais caro, muito difícil, tem uma questão até ambiental envolvida também, que... Né? Você produzir numa plataforma digital é muito mais barato, digamos assim. Barato no sentido de que você não consome papel, nem tinta, impressora, esse tipo de coisa. Né? Ele tem outros custos diferentes desses, mas mais baratos nessa comparação. Né? Então, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que provavelmente não será exatamente no papel. Né? A gente já viu algumas experiências, por exemplo, agora estão fazendo aqueles testes na folha digital, né? Uma folha até que você dobra, bota no seu bolso, né? Que o camarada pode tirar no metrô ou no ônibus e ler, né? Ele pode ler o Estado de Minas, enfim, e depois dobrar essa folha digital e guardar. Eu acho que é provavelmente uma coisa que virá aí, eu creio que pode ter sucesso, né? À medida que essa tecnologia for desenvolvida, vai ficando mais barata e as pessoas poderão adquiri-la. Você acha que você está num lugar mais confortável no jornalismo, caminhando pela convergência das mídias? Nada, que isso. É porque ali também os desafios são cada vez maiores, né? Devido às características da plataforma de internet, né? A questão da velocidade, né? De você fazer bom jornalismo, mas com urgência, com sentido de urgência, né? E geralmente a pressa é inimiga da perfeição, mas eu mesmo lá na redação sempre falo para os repórteres, gente, se nós perdermos 1 ou 2 minutos a mais, mas melhorarmos a nossa apuração, ninguém vai ser criticado por isso. Né? É muito ruim quando você tem que corrigir uma notícia. Né? Então, às vezes, a velocidade, né? essa necessidade de vamos publicar para sairmos na frente, às vezes pode comprometer a qualidade de uma notícia, entendeu? Mas lá no Portal Y, no em.com.br, a gente
procura apurar da melhor maneira possível para só então publicar e evitar esses desgastes que são próprios da plataforma de internet, né? Todos os veículos de internet têm lá suas ferramentas de aponte o erro, né? Diga aqui para nós, enfim. Nós vamos fazer um breve intervalo. Vamos. No próximo bloco nós voltamos com Beni Cohen aqui no Gestão e Profissão, desta vez falando sobre a gestão da comunicação e da convergência de mídias. Até daqui a pouco. Olá, bem-vindo ao Uni Gourmet, o mais novo programa de culinária da UniBH TV. E hoje estamos direto da cozinha oficial do programa, que é na aula de culinária da Escola da Maturidade. Aqui nós colocamos cúrcuma para poder diferenciar e saborizar. Tudo bem? E aqui nesse... Turma, por favor, só um minuto. Semana que vem a gente volta com mais uma receita. Uma pena que TV não tem cheiro nem gosto, mas faça em casa e depois vocês contem pra gente lá na nossa página do Facebook se gostaram. Meu nome é Lorena, eu venho de Timóteo, né, antiga Cesita, né, uma terra que eu deixei aos 15, 16 anos para estudar fora, nunca mais voltei. Né, o mundo em revolução em termos de comunicação, de linguagem. A vida é uma delícia, né? A vida é divertidíssima, né? Bate-papo de hoje é com a banda 13 Provisório. E aí, meninos, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, galera? Tudo bem. Mais um de 12 irmãos. Seu pai era coiote. Cabelo grande, sandalinha havaiana. Barba feita, olhos marihuana. Olá, o Gestão e Profissão está de volta. Nós recebemos Beni Cohen para falar, a partir de agora, sobre a gestão de comunicação, a gestão do jornalismo. Em 96, você começou na Alterosa como editor de jornalismo, né? Eu entrei para a Alterosa em 90 como repórter de rua. E em fins de 96, a gente estreou o Jornal da Alterosa e eu deixei, então, a rua e passei editor responsável do Jornal da Alterosa. E como foi esse início de repórter para editor, tendo ali já uma equipe e ser gestor de jornalismo? Foi bacana, assim, particularmente para mim, eu estava num momento meio assim, de questionamento da profissão, eu estava meio cansado da rua, sabe? Tem uma hora que você começa a ficar cansado, assim, ou da chuva, ou do sol, ou do trânsito, Sim. ou do entrevistado, porque é sempre difícil, né? Jornalista é um cara que sempre aborrece, né? Operário. Onde o jornalista está lá é para incomodar, então... Aí, às vezes, você vai ficando meio cansado, eu estava meio, assim, questionando as coisas. E aí surgiu a proposta de fazer o Jornal da Alterosa. A Alterosa tinha uma proposta maior, a Alterosa já estava subindo no satélite, passando, então, de 200 e poucas cidades para quase para 99% do estado, 840 municípios, praticamente de uma vez. Então era uma ideia de estadualização da emissora e o jornal veio com essa função de não retratar só a região metropolitana e mais alguns municípios importantes de Minas, próximos à capital, mas o estado inteiro. Então foi uma proposta muito bacana, assim, eu tenho um enorme orgulho de
de ter feito o Jornal da Alterosa durante esses anos passados. E para mim, individualmente, foi muito bacana porque já é uma segunda visão, é que você sai daquela visão do repórter que faz a matéria dele. Local, né? E passa a ter uma visão do produto de uma forma inteira, né? Integral. E isso muda a sua forma de trabalhar. Foi muito rico para mim também no meu desenvolvimento como profissional, né? Você passa a ver que, tudo bem, a matéria deste repórter é importante, mas deste aqui também é, e daquele, e eu preciso trabalhar esse mix para compor um produto, né? E é uma luta a cada dia. Então é uma experiência bem legal, foi muito bacana. É um desafio também, e aí quero ver do seu ponto de vista, no relacionamento entre os colegas, né? Porque a partir de... Você era repórter de rua, a partir do momento que você se torna editor, você tem um relacionamento muito mais amplo. E qual que é a importância desse relacionamento para um gestor? Eu acho que o legal era mostrar para o grupo que a gente tinha uma proposta, a gente tinha uma clareza. De objetivo, né? Ou de objetivos. Então, um deles era retratar o que vai pelo Estado, era mostrar diversas cidades de Minas que ou nunca tinham aparecido num telejornal, ou que só tinham sido retratadas numa questão de uma tragédia, de um crime, de uma... Né? Então, mostrar as belezas de Minas ou coisas bacanas que os mineiros estavam fazendo. Outra era uma questão de tentar exercer uma liderança no sentido de fazer desse produto um produto que fosse diferente de outros produtos, em especial do principal concorrente na época, que tinha um jornal consolidado, com uma audiência absurda, e a gente tinha assim, uma diferença de... Quando a gente começou a mensurar isso, era uma diferença de 26 pontos, né, que é praticamente impossível, assim, digamos, de atingir. Mas aí diminuiu. A gente teve um fato que ocorreu nesse período. Em 99, Belo Horizonte começou a medir a audiência pelo People Meter, e isso nos ajudou bastante, porque aí você deixou de ter o resultado do jornal medido ao final de 2 meses, ou seja, o jornal que você fazia hoje, você só ficava sabendo do resultado dele daqui a 2 meses. Uhum. E passou a saber no dia seguinte. Então, o jornal que você fazia hoje, ao 12h30, você tinha o resultado dele no dia seguinte, às 5 da tarde. Ainda não era o ideal, mas já era uma evolução absurda. Claro. O que nos permitiu começar a monitorar os resultados e a readequar o produto em função disso. Ou seja, o que parecia impossível acabou se tornando realidade. O jornal foi líder de audiência durante 4 anos. Então foi uma experiência marcante, assim, que está no currículo, acho que de todos nós, claro, que participamos desse projeto. Em 2003, você assume a editoria geral. De jornalismo, isso. E aí você não é só mais o editor de jornalismo, você... Eu saí do ar, né, deixei a apresentação. E você passa a ter de lidar com outras ferramentas de gestão, né? Econômicas, números, dados, ter metas a cumprir. Essa revolução aconteceu de que forma e o que ela trouxe para você enquanto profissional? Metas eu já tinha como editor do produto, né? Mas, de fato, assim, aí passei a cuidar de orçamento, a gestão mesmo de recursos humanos, né? Passei a contratar e demitir, ter essa autoridade para fazer isso, né? Assim, é uma experiência bacana, mas eu sou muito jornalista, assim, entendeu? Assim, então, eventualmente me incomodava. Havia dias em que eu praticamente não me dedicava como eu gostaria a jornalismo. Né? Você tinha dias assim de 20% de jornalismo, 80% de gestão. Aí fica sempre, para nós jornalistas, né, fica sempre, poxa, eu não estou lá na redação. Né? Isso às vezes incomoda, mas obviamente é uma questão necessária, importante se fazer. Né? Hoje não é só o gestor que tem que ter esse tipo de atribuição. Né? Eu acho que desde o repórter que está iniciando até o editor-geral, todos eles têm que ter essa consciência, porque todo mundo, numa certa medida, é responsável pelos gastos do departamento e pelo resultado que isso vai trazer. Não é? Todo mundo, quando faz uma matéria, tem que entender, seja televisão, portal, jornal, não importa. Ele tem que ter a consciência de que tipo de resultado que ele pode trazer para a empresa. Comercial, ou de audiência, ou de, enfim, popularidade, repercussão. Tudo isso hoje é meta, é mensurável, entendeu?
E sem isso você não vive, o seu veículo não vive. Então, não pode ser uma atribuição exclusiva do gestor, né? Que fica lá pregado na cruz, obrigado a entregar esses resultados para a empresa e o resto do grupo faz o que bem entender. Não. Essa é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada, obviamente, nas devidas proporções, mas ninguém pode escapar disso. Você acha que o gestor ele deve ser mais frio do que os outros profissionais? Ou ele é visto dessa forma? O ônus do gestor é tomar as decisões que são afeitas a ele, nem sempre são decisões agradáveis. Então, contratar é bom, mas eventualmente você tem que demitir. Inaugurar um telejornal novo é bom, mas acabar com o telejornal é muito ruim, mas ele tem que fazer isso. Eu acho que a pessoa não deve nunca perder o componente da emoção, porque ele não te distancia, e isso eu acho que vale para o repórter, mas vale também para todos os outros níveis, né? Essa tal da objetividade, traduzida como distanciamento, me incomoda um pouco, na reportagem em especial. Eu acho que o repórter que se emociona com a notícia, ele pode contar essa história de uma forma melhor. Como que você vê a comunicação hoje, aproveitando a questão das mídias convergentes, de sua experiência em outros veículos e áreas? Eventualmente, fazer convergência é contratar mais pessoas. Ou, o que eu acho a melhor forma, porque aí entra exatamente esse componente de economizar, é você estudar o perfil de cada um dos seus profissionais, identificar as melhores habilidades em cada um e então fazer essa divisão do seu grupo de acordo com as suas necessidades. Então, você tem um camarada que é um ótimo cinegrafista, por exemplo, um repórter cinematográfico, capta muito bem imagens. Poxa, por que eu vou botar esse sujeito escrevendo, se ele é tão bom como câmera? Então, designar as potencialidades dele. Deixá-lo mais na função de cinegrafista, por exemplo, do portal. Mas eu posso ter um cara que escreve muito bem, às vezes até na caneta ainda. Né? Por que eu vou demitir esse cara se ele é o texto mais brilhante da redação, por exemplo? Não, eu vou aproveitar esse sujeito naquilo que ele faz de melhor, porque ele tem o melhor texto do grupo. Né? Eu vou, então, identificar essas habilidades e montar o seu corpo de repórteres de acordo com a sua necessidade. E a questão do vídeo dentro desse cenário? Fundamental, não tem como mais. É inexorável. E por isso talvez as TVs também estejam sofrendo com isso, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um núcleo de vídeo dentro da redação do Jornal Impresso, produzindo vídeos diariamente, né? Inclusive contando com uma parceria aqui com o UniBH, uma parceria que está dando muitos resultados. Para quem não sabe, a gente tem 2 repórteres, dois alunos, não ainda alunos, estagiários lá. A gente fez um contrato de parceria com a grande colaboração do João Carvalho e da Lorena Tárcia. E o que é que consiste isso? Eles estão lá como uma extensão do laboratório de convergência de mídias. Daqui. Então, monitorados aqui pelos professores, mas por nós lá também, mas já vivendo a redação de jornal, com todos os problemas e virtudes e situações, né, saindo para a pauleira da rua, enfrentando esse dia a dia de repórter. Acho que tem sido muito rico para eles, mas muito rico para nós também. Eles nos ensinam muitas coisas e eles estão aprendendo muitas coisas. Você acredita que esse ponto de interseção vai se encontrar quando? Ou que a linguagem da televisão, o time, ele vai ter que sofrer uma modificação? Eu acho que todos os formatos são aceitáveis, né? O importante é você tentar sacar naquela reportagem que você vai produzir, que formato você vai tentar usar. Obviamente, os vídeos de internet, dependendo da situação, ou devem ser muito menores do que uma reportagem de TV. Geralmente a reportagem de TV tem 1 minuto, 1 minuto e meio. Né? Às vezes um vídeo de internet não pode ter tanto, mas eventualmente você tem o caso contrário, em que você pode aprofundar mais, né? Fazer mini docs ali, reportagens maiores, com muito testemunhal, enfim. Depende do momento. Entendeu? Cada caso é um caso. Nada é certo. Né? Às vezes o off tem cabimento, às vezes a passagem ainda tem cabimento, depende.
Eu acho que o repórter tem que ter essa sacada, tem sempre um editor que pode ajudá-lo também a entender que formato ele deve usar. Mas eu acho que a grande diferença em relação à TV é que você está na internet, então o seu consumidor de informação vê aquele vídeo a hora que ele quiser, ele não tem que se sentar em frente à TV para ver o telejornal naquela hora exata, né? Então a TV também está correndo atrás dessa situação, né? Quando a gente corta os conteúdos da Alterosa e sobe no portal, significa que eu estou dando esse recado ao telespectador da Alterosa. Olha, se você perdeu o telejornal, não se preocupe, vá ao portal da Alterosa e assista as suas matérias. Ou você gostou do jornal hoje? Vem aqui na internet, assiste de novo, compartilha com seus amigos, mostra para as pessoas o que você viu e achou legal, enfim. Então a TV está passando por esse momento também de se reorganizar, de se reorientar diante desse novo momento, né, para poder enfrentar esse momento rico. Né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Já? Já acabou. Faremos outras edições, né, para falar. Tem muitos assuntos que a gente acabou não aprofundando, mas eu quero te agradecer. Tem algo que você quer deixar para o nosso telespectador? Não, quero agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição e dizer que, assim, eu acho fundamental esses momentos em que o profissional do mercado se aproxima da academia, né? Essa troca de experiências, de relacionamentos é sempre fundamental para que a academia possa melhorar, mas para que nós lá no mercado também possamos entender o que é que está acontecendo, quais são as tendências, né? E tentarmos equilibrar essas forças. Para a gente foi muito importante, para o nosso aluno que está do lado de lá, os nossos professores, com certeza você enriqueceu muito esse aprendizado também. Obrigada pela presença. Você que está em casa, obrigada pela companhia. O Gestão e Profissão volta na próxima semana. Resolveu fazer uma entrevista um pouco diferente com ela. Experimentamos uma entrevista via WhatsApp. Olá, pessoal do Convergência, tudo bem? É um prazer estar participando aqui com vocês. E sim, o Instagram é uma mídia social, assim como o Facebook é. Eu sou Jéssica Nunes. Eu sou Mariana Campos e esse é o Modica, seu melhor amigo quando o assunto é tendência. Os hot pants, que estão super em alta, as sainhas de babado. Todo bom look precisa de um acessório, a Lúcia Bastos vai ajudar a gente nessa decisão. No próximo verão, que eu preparei, que eu tô apostando de verdade, são os colares bordados. Venha conferir comigo as repúblicas mais legais de BH. Almoço, café da manhã, ou não tem isso? Cada dia um faz o seu? Cada dia um faz. Tem um grupo do WhatsApp. Se eu cheguei na rua, sabe, tá rolando janta. O que rola mais de rango coletivo, assim, é a janta, que eu acho que é o momento que as pessoas se encontram mais. O DNA de Atleta está em venda nova na zona norte da capital e veio conversar com uma figura muito importante. Sem camisa e com os pés descalços. Detinha ele uma bola debaixo dos braços. Talvez o único brinquedo num lugarejo tão remoto. Mas lá estava ela, em sua geometria circular, arrancando um sorriso do pobre menino. A bola estava lá.